Abra a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 3. Vamos estar lendo esta palavra, amém? Vamos estar lendo esta palavra de Deus para as nossas vidas nesta noite. Eu quero dar um tema a esta palavra e o tema é: as escuridões do ser humano sem Jesus. Amém? As escuridões do ser humano sem Jesus. Glória seja dada a Deus. A palavra de Deus no Evangelho de João, no capítulo 3, escrito está assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele ou contigo. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer de novo, segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isto? Acudiu Jesus. Jesus sempre acode quem pede para ele, para explicar o que precisa. Tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas? Em verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas, não me credes. Como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crer tenha a vida eterna. E você diz glória a Deus e pode se assentar em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Eu queria que você, se você está com celular, desligue ele, como a irmã bem falou aqui. Venha comigo, preste bem atenção, porque Deus quer falar aos nossos corações, a minha vida e a sua vida, porque a palavra de Deus é alimento para as nossas almas. Não deixe que ninguém tire de você esta grande, maravilhosa oportunidade de estar ouvindo a palavra de Deus. Se a pessoa conversar, você com muito amor e carinho, diga: vamos ouvir a palavra de Deus esta noite, amém? Glória seja dada a Deus. Amados, Nicodemos era um fariseu, doutor da lei, era um príncipe, membro do Sinédrio, era um homem muito importante, era alguém que estudava muito a lei, conhecia profundamente a lei de Deus. E este homem
vivia no Sinédrio. E este Sinédrio é como se fosse uma Suprema Corte, na qual eles faziam as leis civis e também criminais. Eles eram importantíssimos. Quando nós falamos em Suprema Corte, denota logo a gente, a nós que somos brasileiros, o que estamos passando, com o que está acontecendo, com os que guardam a lei, com os que deveriam fazer com que a lei fosse cumprida. E o que está acontecendo é estarrecedor. Era assim, mais ou menos, e estes homens eram homens importantes. O que nós vemos são homens de togas pretas nos dias de hoje, mas nesses tempos, esses homens vestiam palamentas de sacerdotes, de homens, as suas roupas eram pomposas. Esses homens se achavam, eram homens conhecedores da lei. Eles eram muito respeitados, conheciam as Escrituras, conheciam a lei de Deus, mas não conheciam o Deus da lei. Não conheciam. A palavra de Deus diz que no versículo 2, ele foi à noite ter com Jesus. Muitos estudiosos dizem que este homem que era mestre em Jerusalém, em Israel, ele era mestre. Então ele conhecia, ele sabia que uma pessoa que era rabino, um mestre que ensinava, não podia ser perturbado, perder tempo. Então, entende-se que ele não foi por causa disso. Mas a Bíblia diz que ele foi à noite. E à noite, também, ele era um membro do Sinédrio. Era um homem importante. Era um homem que ele tinha sua posição social. Ele tinha o seu lugar de destaque. Então, ele com medo. E para isso, eu creio que ele estava com medo. E não porque era um rabino, mas sim por medo. Medo de alguém ver o mestre da lei, um homem tão conhecedor da lei, e ter com Jesus, um homem que não era do Sinédrio, que não participava das mesmas mesas e banquetes, o qual eles estavam acostumados. Jesus não sentava junto com eles, Jesus não participava com eles. Então ele, com medo de alguém ver ele, então ele foi à noite ter com Jesus. Então ele estava, a escuridão do medo estava nele. A escuridão do medo, ele estava com medo. A pessoa que vive na escuridão do medo, ela faz com que a pessoa se feche para a liberdade que Deus oferece ao ser humano. Então ele é preso. Este homem com tantas coisas estava preso. Não tinha liberdade. Não tinha como ele fazer as coisas sem ser notado e ele ser questionado por alguém, ou seja, ele não era liberto. E ele, sendo um conhecedor da lei, ele estava com medo, a escuridão do medo estava sobre ele, e ele não conseguia ver, e ele se fechou para a liberdade que Deus, o Deus da lei, oferece. Ele estava preso. O homem que vive na escuridão do medo procura recursos humanos para escapar dos seus problemas, porque ele não vai até Deus, ele não tem Jesus. Então ele procura, de certa forma, resolver tudo na sua vida com as suas próprias forças, com o que ele pode fazer. O homem que vive na escuridão do medo procura refúgio
no alcoolismo, na droga, na pornografia e em tantas outras coisas que ele não consegue se libertar porque ele está na escuridão do medo, ele está preso e só Jesus pode libertar quem assim está. Ele está manietado, travado e não entende que isto está no reino espiritual, mas ele não consegue enxergar, porque ele está preso. Ele se fecha para a liberdade do Deus que liberta. Aleluia. Muitos procuram o álcool, a droga e tantas outras coisas. Existem milhares de pessoas que vivem assim e não conseguem entender que nada pode tapar este buraco, este abismo que separa o homem de Deus. Então procura de certa forma fazer algo para não sentir tanto. E ele não consegue entender que é a falta, a ausência de Jesus na sua vida. Aleluia. O homem que vive nessa escuridão do medo, ele procura e vai atrás, aí já começa do ocultismo, da feitiçaria e de tantas outras coisas que não vão fazer nada por ele, mas faz tudo o contrário o que Deus assim manda pela sua palavra, que não faça, mas ele faz. Porque ele busca forças humanas, então ele vai atrás de tudo e de todos, menos de quem pode dar a ele a liberdade, que é Jesus Cristo na sua vida. Aleluia. Ao invés dos problemas acabarem, os problemas só aumentam na vida dessas pessoas, dos seres humanos que estão na escuridão sem Jesus. Ao invés de acabar, o problema aumenta. Agora ele passa a ter medo do escuro. Tem gente na igreja que tem medo do escuro. Tem medo, irmãos, ouve passos. Tem medo de gato preto. Tem medo de se passar embaixo da escada. Tem medo disso, tem medo de olho gordo. Tem medo de tudo. Está na escuridão do medo, mas o autor da vida é Jesus, e ele é a luz que ilumina o mundo. E ele vai mergulhando cada vez mais profundo nessa escuridão e tem medo. Na verdade, essas pessoas começam a viver aterrorizada. Não tem paz. Não existe paz com uma pessoa que está na escuridão do medo sem Jesus. E tem muitos que estão nesta escuridão e precisa ir ter com Jesus e encontrar o autor da vida. Jesus é a luz do mundo e ele quer tirar você dessas trevas. No versículo 4, aleluia, a noite da ignorância, ou seja, a escuridão da ignorância. Aleluia. A pessoa vive espiritualmente cega, não consegue ver as coisas de Deus na sua vida. Nicodemos, um homem conhecedor da lei, um homem que estudava a lei, um homem que era mestre, ele sabia, mas ele não conhecia e não conseguia ver as coisas de Deus na sua vida. Com tanta sabedoria, ele não via o reino de Deus na sua própria vida.
Tem gente, irmãos, que está na igreja, mas vive na escuridão da ignorância, porque não consegue entender que Deus é na sua vida e o que Ele faz por mim e por você. Ele guarda você, Ele protege você, Ele está contigo aonde você for, Ele não te deixa só. Jesus tem algo maior do que nós possamos enxergar. Deus é Ele que é o autor da nossa vida, e Ele está neste lugar, e Ele habita em vós. Creia nisso. Mas vive na ignorância, tem medo daquilo. É uma ignorância que não tem tamanho. A minha vizinha é isso, meu vizinho é aquilo. Irmão, tu é de Jesus. O autor da vida está contigo. Na tua boca tem que sair palavras de vida, palavras que libertam, palavra que transforma. Jesus é contigo e Ele nunca vai te deixar só. Na noite ou na escuridão da ignorância, o melhor e mais sábio dos homens não consegue crer no céu ou no inferno. Ele não entende as coisas espirituais. O que nós vemos, irmãos, são homens que são teólogos formados, que têm espaço na televisão, homens que conhecem no profundo a história, homens que eles falam de uma maneira tremenda e que causa até espanto muitas vezes da sua profundidade de conhecimento, mas ele só entende a letra, porque ele não consegue entender e discernir o que é espiritual de Jesus. Jesus está vivo, reina para todo sempre. Tem muitos homens, irmãos, que leem e conhecem tão profundo, mas não crê na ressurreição de Cristo, não crê em milagres, não crê que o Deus que operou no passado opera hoje e vai operar amanhã e para todo sempre, porque Deus não muda e jamais mudará. Ele é Deus. Homens pomposos, anel de doutor em Deus, conhece tudo, questiona tudo, porque ele é doutor da lei. Ele é cursado numa faculdade, uma mega faculdade, é o cara, mas vive na escuridão da ignorância, assim como viveu Nicodemos. Aleluia. No versículo 9, ele começa a mostrar e ele fala para Jesus. Ele tem a escuridão da religiosidade nele. Está nele. Porque a escuridão da religiosidade, a pessoa não consegue ver a graça de Deus, torna insensível a voz de Deus. Tão conhecedor da lei, mas o Deus da lei ele não conhecia. Tem muitos irmãos que estão assim. São muitas as escuridões, e nós temos que sermos verdadeiros para com Deus e ver quais essas nós estamos enquadrados. E muitas vezes não queremos rasgar as vestes para Jesus. Aleluia. Nessa escuridão religiosa, o homem pensa que pode salvar-se pelos seus próprios recursos ou meios. Religioso. Exemplo: religiosidade. A obra, as boas obras. Isso você tem que fazer, eu tenho que fazer, irmãos. O que nós fazemos para Deus, tudo o que você fizer, não compra e jamais comprará a tua salvação, porque a salvação está em Jesus Cristo, só Ele pode salvar o homem.
Então ele vai buscar, é religioso, ele faz boas obras, ele jejua, meditação, filosofia, e vai tantas outras coisas, são religiosos. Eu quero dizer a você, meu amado e minha amada irmã, nada disso pode te dar salvação. A salvação está em Jesus Cristo, em tu encontrar com Ele, rasgar as tuas vestes diante dEle, abrir teu coração e falar com Ele aquilo que tem tirado o teu sono pelas madrugadas. Aleluia! Glória seja dada a Deus. O homem, na escuridão da religiosidade, ele pensa que é melhor do que todo mundo e passa a ser juiz dos outros. Cudendo, aquele ali não. Esse aqui. Não, aquele ali. Não vai nem pregar, nem levar o evangelho. Não vai. Porque ele diz que não tem jeito. Não, ali não dá jeito mais não. É mesmo? É, juiz. Ele já está se colocando numa posição. O que nós temos que fazer é levar a palavra de salvação a todos. Não, mas aquela ali eu conheço, bebe muito. Aquele lá aí, o cara é pornográfico. Não, aquele ali bate na mulher. É esse aí que está em trevas. É esse que está na escuridão. Mas você não entende que você está na escuridão da religiosidade. Saia dessa escuridão e venha para a luz, que é Jesus, e vai pregar a palavra a todos que necessitam. Juiz é o cara. Eu jejuo. Jesus conta sobre 2 homens, foram ao mesmo tempo aonde? Orar. Eles subiram no templo, foram orar. Um dizia, olha o que ele falava: Senhor, eu jejuo, eu oro, eu dou o dízimo, eu dou isso, eu faço aquilo. Ele era o cara, um religioso. E o outro não ousava olhar para cima e dizia: Deus me perdoa, eu sou pecador. E o Senhor diz: daquele saiu justificado, mas o outro, de nada. Religiosidade. Irmão, que nós possamos entender essa escuridão, que nós não entremos e vivemos nessa escuridão em nós, porque Deus não se agrada disso. Aleluia. Não sejamos juiz, porque Jesus virá como justo juiz. Ele é o juiz. Nós somos apenas servos dele. Que não sejamos servos inúteis dele, mas que sejamos servos fiéis a Jesus Cristo, que não enterrou o talento, que não jogou fora o que Deus nos deu. O que está em nós, irmãos, é maior do que o que está no mundo. Possamos, o Senhor diz, fará obras maiores. Ele mesmo disse. O que está em nós não pode ser enterrado só para a gente. Venho na igreja, tá bom, vou para casa, bom, depois domingo, religiosidade, não está vendo nada, não está dando fruto, não está vendo nada, está passando, está vivendo uma religiosidade, está vivendo uma escuridão religiosa na sua vida. Aleluia. Quem vive uma destas escuridões, irmãos, na verdade, está perdido. Tem gente, irmão, que vive na escuridão da fofoca e não entende que isso é escuridão, isso é trevas, isso tem que ser dissipado, e só a luz que pode dissipar se chama Jesus. Reconhecer que não está bem. Tem pessoas que estão na escuridão da rebeldia dentro da sua casa, com seu pai e com sua mãe, e não entende que isso é escuridão, e que Deus está chamando a cada um de nós para a luz da sua palavra. Escuridão.
Tem muita gente que vive na escuridão do orgulho, e o diabo tem destruído muitas vidas que estão nessas trevas do orgulho e não consegue entender que está na escuridão densa, terríveis, cruéis na vida da pessoa, e só um pode quebrar esta trevas, porque quando a luz entra, as trevas é dissipada na vida de quem busca Ele. Tem muita gente vivendo na escuridão da mentira, e está no altar, está na igreja, porque, meu amado, pessoas que estão nessas densas, escuras trevas, não entendem que ele está na escuridão e precisa vir para a luz, mas ele, com seu orgulho, ela é pomposa, ele é pomposo, ele não pode, o que vão falar de mim, o que eu vou fazer, então prefere viver a mentira e não diz a verdade torna-se mentira na vida da pessoa, e a mentira para ele torna-se verdade. Eles são, na verdade, psicopatas que estão no mundo, pessoas que sustentam a mentira e não abrem a boca para dizer que está errado, que é mentira, e vir para Jesus e dizer: tudo que eu fiz está errado, eu estou vivendo nessa escuridão, eu preciso ir para a luz, e a luz é Jesus que opera na nossa vida. Muita gente vivendo na escuridão. São muitas as escuridões. Tem pessoas que estão vivendo na escuridão da pornografia, está na igreja, mas está nas densas trevas e não entende, precisa ir ter com Jesus rápido, porque Ele dissipa as trevas. Jesus é a nossa luz, Jesus é a nossa vida, Jesus é o nosso tudo, Jesus é a nossa esperança. E quem tem Jesus e conhece Jesus e quer Jesus e não quer negar Jesus, dê um glória a Deus para Jesus. Aleluia! Jesus, tira de nós essas escuridões, Pai. Aleluia. Nenhuma dessa é pior que a outra, irmãos. Nenhuma dessa é pior que a outra. Para Deus não tem um pecado se você pegar 5 centavos. Se o patrão tiver ali, você pega 5 centavos na frente dele? Pega não. Você não pega. Pegue 5 centavos, 5 centavos. O patrão não está vendo. Pegou. O patrão vendo, você não pega. Para Deus não é 1 centavo, 1 bilhão, 10 bilhões. Não é o valor, é a atitude. Não se pode. Para Deus não tem pecado e pecadinho e pecadão. Pecado é pecado. Essas situações de viver nessas escuridões, seja ela qual for, seja ela que nós que estamos na igreja, muitas vezes, muitas, não são poucas, tem pessoas que estão na igreja e estão enquadrados nessas escuridões e precisa ter um encontro com Jesus, chorar aos pés de Jesus, entender que precisa dele. Eu sou orgulhoso. Cai no chão, dobra teu joelho, chora, clama, pede, porque Ele é o único que pode libertar, é o único que pode salvar. Nada, irmão, pode salvar o homem disso, porque todas essas escuridões, todas levam o homem a conceitos e valores errados e conduzem para a morte eterna longe de Deus. Aleluia. Olha o que diz João capítulo 8, versículo 12. Olha o que Jesus diz. João capítulo 8,
no versículo 12. De novo, lhes falava Jesus dizendo, quem disse foi Jesus, é Jesus que está falando. Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. É Ele que dissipa as trevas. Às vezes nós estamos seguindo Jesus, mas a gente está com raiva do irmão. Tem escuridão em nós. Está caminhando com Jesus, mas está com falsidade com a pessoa que está do teu lado. Está na escuridão. Precisa ter um encontro com Jesus verdadeiro. A palavra de Deus diz que Nicodemos encontrou Jesus à noite. Um homem tão poderoso. A palavra de Deus e historiadores dizem que Nicodemos, ele foi martirizado. São estudiosos. Este homem teve um encontro com Jesus. Este homem reconheceu, porque ele mesmo diz, Rabi, ou seja, mestre. Depois tem uma vírgula. Bem sabemos, bem sabemos. Então, dentro do sinédrio, havia mais alguém que falava sobre Jesus. Alguém já estava dizendo que ele era mestre. Agora ele diz, Rabi, bem sabemos que tu és mestre vindo da parte de Deus. Ou seja, ele reconhece, porque ele também era mestre, mas ele nada podia fazer. Muitos eram muitas coisas, mas nada pode fazer. O único que pode salvar, que pode libertar e que pode dar vida neste dia, nesta hora, em qualquer momento que você quiser na sua vida, é Jesus Cristo. Ele liberta, Ele salva, Ele quebra as algemas, Ele quebra os grilhões, Ele liberta o homem, Ele salva, Ele sara, Ele cura, Ele restaura e leva para morar nos céus. Só Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Só Ele é o pão da vida, só Ele é o autor da vida, só Ele vai descer dos céus e vai tocar a trombeta para vir buscar a sua igreja, e os santos dos céus, os santos de Deus, os anjos de Deus, virão as trombetas no ar e todos verão que Ele é Deus. Homens estudiosos, teólogos, estudiosos, doutores da lei, não entendem, porque não entende as coisas espirituais. Só quem é espiritual entende o que é espiritual, e nós estamos aqui porque o Senhor nos escolheu para fazer a sua obra e glorificar e exaltar a Ele a todo tempo. Aleluia, aleluia. Deus é bom. Não existe um Deus tão maravilhoso quanto o nosso Senhor, porque Ele é tremendo, Ele é poderoso. Ele revela a Nicodemos como ele haveria de morrer. Ele revela a Nicodemos, ele rasga dizendo o que vai acontecer com ele. Ele está falando para um homem da lei, entendia da lei, sabia as escrituras de Deus, e ele está falando com ele.
E quando ele começa a falar com ele, ele vai até Números 21, capítulo do versículo 4 ao 9. Quando Moisés, amando de Deus, faz a serpente, suspende a serpente e todos os bichos peçonhentos, aquelas cobras venenosas que mordiam, muita gente estava morrendo e Deus manda fazer. Então quando eles eram picados pelas cobras venenosas, eles olhavam para a serpente de bronze e eram sarados, curados. Mas a Bíblia também nos diz que ele, o Senhor dos exércitos, nosso Deus, em 2 Reis, capítulo 18, versículo 4, o rei Ezequias manda destruir, porque Deus manda destruir, destrói, quebra tudo, porque eles estavam levantando essêncio, eles estavam adorando, eles estavam fazendo as coisas, e muitas pessoas não entendem que o nosso Jesus já saiu da cruz, o nosso Jesus já está vivo, ele reina, ele ressuscitou ao terceiro dia, ele está à destra de Deus, ele não está pendurado no madeiro, ele venceu a morte, ele conquistou, porque ele é Deus. Glória a Deus. Deus é poderoso e Jesus é o nosso autor e consumador da nossa fé. Glória a Deus. E muita gente estão nessas escuridões religiosas, adorando a criatura e deixando de adorar ao Deus que não divide a sua glória com ninguém. É cegueira espiritual. Adore a Jesus, adore a Deus na beleza da sua santidade. O próprio Paulo diz: aquele lugar que não tem nenhum Deus, aquele altar, este é o meu Deus. Porque o Senhor, ele vai levantar, e ele diz: aquele que vai adorar em verdade e em espírito, não preciso ver, eu apenas creio que Deus está conosco, e Jesus está na casa e passeia neste lugar. O Espírito Santo está neste lugar. Sopra, Espírito Santo de Deus. Aleluia. Engano. O Senhor dissipa as trevas. Analise a si mesmo, homem. Olhe para você mesmo, você sabe. Nós temos que olhar para nós, irmãos. Qual a escuridão que está em nós? Quando você não perdoa, tem escuridão em você. Quando você deseja o mal de alguém, vigia, escuridão está em ti. Sejamos vigilantes nas nossas vidas com Deus espiritual, porque se nós agirmos desse jeito, seremos apenas religiosos. E o Senhor está nos chamando esta noite para ver com Ele e ter com Ele e colocar no seu altar o que é necessário para nos levantar, nos fazer brilhar, porque você é a luz está em ti, a luz está em nós. Nós sejamos uma luz que ilumina nas trevas, não com estender de dedos, não com julgamentos, não com jogando pedra em quem quer que seja, mas estendendo as mãos para levantar o que está caído e ser pessoas usadas por Deus para fazer a diferença nesse tempo do fim. Jesus te ama. Jesus te ama. Você que está preso nas drogas, no álcool, você que está vivendo uma vida que não tem paz, porque a palavra de Deus me ensina que aquele que busca o Senhor o acha.
Você pode estar vivendo a sua vida numa legalidade, vivendo numa felicidade temporânea, uma felicidade que passa. Você acha que está bem, mas quando você bota a tua cabeça no travesseiro, você está sentindo algo, é uma pressão no coração, é uma falta de ar, você não está bem, é o Espírito Santo, é a tua alma anelando por Deus. Aí você não entende que você está precisando de Deus. Ao invés de buscar Jesus, sai de casa, vai para o bar, enche de cachaça, de álcool, de droga, e você vai se afundando. Mas o Senhor da glória te chama pelo nome. Meu irmão, que você que está me ouvindo, entregue a sua vida a Jesus, porque Ele te ama e Ele vai mudar a tua história. Aleluia! Jesus é a nossa única esperança de salvação. Aquele que entende que só Jesus é o único que pode te dar a salvação, e que você quer Ele, o ama, e entende que precisa dele, e jamais o deixará, custe o que custar, meu amado, não abandone Jesus. Não vire as costas para Jesus. Se você ficar sem Jesus na sua vida, Ele continua sendo Deus, e Ele é Deus, mas você sem Deus não é ninguém, não é nada. E só Jesus, Ele está te esperando esta noite, na madrugada. Ele quer ouvir da tua voz, da tua boca, o que você precisa dele. Faça como Nicodemo, vá buscar Ele. Bote teu joelho na madrugada, chora com Ele, rasga com Ele e diz: Senhor, eu tenho feito isso, não estou me sentindo bem. Pai, me ajuda. Alarga esse limite, Pai. Me tira disso, Senhor, porque eu preciso do teu socorro. E Ele não vai te abandonar, porque Jesus não te abandona. Jesus, Ele te ama. Ele vai pegar você pelas tuas mãos e vai te levantar. Você vai sentir o abraço do Senhor na sua vida. Chore com Ele, chore aos pés dEle. Você quer algo? Chore aos pés de Jesus. Esta noite Ele vai te levantar, e você vai ver que a sua vida vai mudar, porque Ele te ama. Glória a Deus. Fique de pé, irmãos, em nome de Jesus. Vamos estar orando. Amém? Ore pelaquela pessoa, aquela que você pensa agora, que você quer que ela venha para o autor da vida, que ela encontre Jesus. Ore pelo seu vizinho, ore pela sua vizinha, ore pela sua família, ore por aquele que te estendeu o dedo, aquele que às vezes falou coisa que te machucou, aquele que te caluniou, aquele que fez algo que te machucou. Você sabe quem é, você sabe, nós temos as nossas vidas, cada uma aqui, meu irmão, passa por um vale, mas o Senhor está contigo neste vale. Ele não te deixa só, é Ele que vai fazer a diferença, porque quando Jó orou pelos irmãos, pelos amigos, Deus mudou o cativeiro de Jó. É Deus, Ele quer ouvir de você. A diferença está naquele que ora, que clama e que coloca no altar de Deus as suas diferenças, as suas necessidades, a sua fraqueza, e Ele transforma o homem, Ele salva, Ele restaura, Ele te dá uma alegria que o mundo não pode te dar. Jesus, Deus Todo-Poderoso, Ele te chama para você falar com Ele. Converse com Jesus, converse. Ora por mim, é bom que nós oremos um pelo outro, mas Deus quer ouvir você falar com Ele. Há muito tempo. Oremos, Pai. Senhor Jesus, Pai de amor e Pai querido, bendito e maravilhosa é a Tua palavra, Pai. Senhor Jesus, muitos são as escuridões, Pai, que deixam o homem, meu Pai, num lugar escuro,
escuro e sombrio, Pai. Quantas pessoas, Jesus, ó Deus, tira, Pai, o meu irmão, a minha irmã, tira, meu Deus, as pessoas que nós conhecemos, Pai. Visita, Deus, meu Pai, tira, Pai, a escuridão da vaidade, da soberba, Pai, da mentira, Senhor, do engano, da pornografia, da droga, meu Pai, e de tantas outras escuridões, meu Pai, que muitos estão presos e não entendem, Pai, que precisam, Jesus, encontrar contigo, porque o Senhor é que dá a liberdade, o Senhor é que quebra as algemas, é o Senhor que cura, é o Senhor que restaura, é o Senhor que quebra, Pai, as ferrolhos de ferro, é o Senhor que liberta, é o Senhor que dá a vida, Jesus. Deus, visita, Pai, as nossas famílias nesta hora, visita os nossos parentes, Pai. Jesus, usa meus irmãos e irmãs que aqui estão, Pai, para fazer a tua obra, Senhor, para poder ganhar almas para o teu reino, Jesus. Abençoa, Pai, abençoa, Deus, aquele que, meu Pai, tem me olhado atravessado, derrama bênção sobre ele, meu Deus, aquele que tem me caluniado, dá uma bênção a ele, Pai, liberta ele, quebra corrente, Pai, para que eles possam estar conosco, Senhor, meu Deus, adorando e glorificando o teu nome, que é todo eterno e poderoso, Pai, que eles podemos nos abraçar, Senhor, como irmão, Pai. Deus, liberta, salva, Pai, nós te pedimos, Senhor, porque o Senhor é o nosso Deus. Tira de nós, dissipa todas as escuridão, as trevas, Pai, tira de nós, Senhor Deus, aquilo que não te agrada, aquilo que não é bom, aquilo, Senhor Deus, que tem nos dado, Senhor Deus, uma frieza espiritual, mas o Senhor nos alerta nesta noite, para que a gente possa estar contigo, pelas madrugadas, falando contigo, chorando com o Senhor, meu Pai, e colocando no altar, meu Deus, as nossas vidas, porque o Senhor é a nossa esperança, o Senhor é a nossa força. Deus, abençoa, Pai, eu te peço, Deus, glorificado seja o teu nome, exaltado entre as nações, é o Senhor dos exércitos, o Senhor é a nossa rocha, o Senhor é o autor e consumador da nossa fé, o Senhor é aquele que levanta o abatido, é o Senhor que dá asa como de águias para voarmos além das circunstâncias as quais nós estamos passando. O Senhor está conosco, bendito é o nome do Senhor. A ti toda honra, toda glória e todo louvor seja dado a ti, Pai. Obrigado, Jesus, porque o Senhor é a nossa esperança, o Senhor é a luz que ilumina as nossas vidas, o Senhor é lâmpada para os nossos pés. Glorificado e exaltado seja o Senhor, Pai amado. Deus, leva-nos, Senhor Deus, embaixo da tua potente e poderosas mãos. Livra-nos, Senhor Deus, de todos os males. Livra-nos, Senhor Deus, da bala perdida do homem sanguinário. Pai, converte este homem sanguinário. Deus, salva, Deus, e liberta, Senhor Deus, aqueles que estão cativos na escuridão das trevas, aqueles que estão nos pontos de drogas. Meu Deus, salva esses jovens, liberta esses jovens, usa nossas vidas, meu Pai, nos dá palavra de salvação e não de acusação, mas o Senhor é o Deus que tem nos guardado. Leva-nos, Senhor Deus, para os nossos lares, embaixo da tua poderosa e gloriosa presença, Senhor. Entra na nossa casa, envia anjos, envia, Pai, passeia no meu lar, passeia, Deus, nas nossas casas. O Senhor tem a legalidade de entrar agora e vai, Senhor Deus, fazendo uma grande obra na vida de cada um que aqui está. Abençoa nossas famílias, salva a nossa parentela, Pai, porque o Senhor é o nosso Deus e a nossa única esperança de
salvação. A Ti toda honra, toda glória seja dada a Deus toda honra, toda glória e todo louvor. E se você crer, aplauda o Senhor e glorifique, porque Ele é bom.